O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos cristãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar assim. Amar-te mais e a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar a Deus obriga-nos a ter um coração indivisível, porque Deus é ciumento e Ele nos quer somente para Ele. Hoje Jesus pergunta para os discípulos: Quem diz o povo que eu sou? Nós poderíamos atualizar essa pergunta para esse nosso tempo e perguntar: quem ou o que o povo, o mundo, quer que Jesus seja? Porque de alguma forma nós já sabemos quem é Jesus, mas amamos o suficiente para aceitá-lo como Ele é? Amamos o suficiente para aceitá-lo como Ele é? Ou moldamos Jesus segundo os nossos próprios caprichos, segundo a nossa própria vontade? Quando querem moldar a igreja, quando querem mudar a igreja, querem mudar o próprio Cristo, porque a igreja de Cristo é um reflexo e extensão do próprio Cristo no mundo. A igreja é o corpo de Cristo, e quanto mais ela se parece com Ele, mais odiada ela é pelo mundo. E é o próprio Jesus que em João 15:18 dirá: Se o mundo vos odeia, odiou a mim primeiro. Se o mundo vos odeia, odiou a mim primeiro. Então, quanto mais parecido com Ele, mais odiada a igreja será. Mas tem uma forma da igreja ser aceita e amada pelo mundo. Para a igreja ser aceita e amada, o mundo exige algumas mudanças da igreja. Então o mundo exige, inclusive até a Madonna agora está dando palpite, né, na igreja. A Madonna agora está dando palpite, está dando os conselhos para o Papa agora, a Madonna. Então, a igreja precisa ser inclusiva. A igreja precisa ser de todos. Como é que a igreja pode ser de todos? Se em Mateus 22, Jesus dirá que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como ela pode ser de todos? Se em Lucas 13:24, Jesus dirá: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos, eu vos digo, muitos tentarão e não conseguirão. Como ela pode ser inclusiva se Jesus está dizendo que ela é para poucos?
Poucos são os escolhidos, poucos são os que passam pela porta estreita, poucos, porque poucos têm a capacidade de aceitar Jesus do jeito que Ele é. Junto com a identidade dele, que Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, junto com essa identidade vem a missão dele, de morrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Mas Pedro logo não aceita, ele diz, Senhor, Deus te livre disso. E aí Jesus vai dizer para ele, afasta de mim, Satanás, porque os seus planos não são os planos de Deus. Então, se você quiser ser amado pelo mundo, seja como o mundo. E se a igreja quiser ser amada, ela precisa ser inclusa, ela precisa ser de todos. Se a igreja quiser ser aceita, ela precisa então aceitar todas as religiões como iguais. Todas as religiões salvam, todas as religiões apontam para o mesmo Deus. Todas as religiões falam do mesmo Deus, não é assim que a gente ouve por aí? Mas Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a... Tem outro caminho? Tem outra verdade? Tem outra vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer ainda em João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ele aponta para Ele, porque Ele aponta para o Pai. Ele é o único caminho. Depois, o mundo exige que a igreja priorize o trabalho social ao invés do espiritual. Mas Jesus, em Marcos 14, vai dizer assim: pobres sempre tereis, a mim tereis por pouco tempo. Pobres sempre tereis, mas a mim tereis por pouco tempo. Também o mundo exige que a igreja seja menos exigente moralmente, mais flexível moralmente. Então, olha, não precisa, vamos flexibilizar e aceitar o divórcio, mais flexível moralmente. Só que nós devemos lembrar o seguinte, que no tempo de Jesus, o divórcio já era praticado pela lei de Moisés. Quem foi que deixou a lei mais rígida, moralmente mais rígida? Foi o próprio Cristo. Moisés deu a lei do divórcio por causa da dureza do vosso coração. No tempo de Moisés, no tempo de Jesus, o adultério era você ter alguma relação carnal com uma pessoa fora do casamento. Aí Jesus dirá o seguinte: olha, se você olha para o outro com o desejo do coração, já cometeu adultério. Isso é ou não é mais radical? Sim ou não? Moralmente mais radical. Matar é tirar a vida de outra pessoa. Jesus vai dizer: se você chama o seu irmão de patife, então é um homicida. Isso é ou não é moralmente mais rígido? Então é o seguinte, o mundo quer que nós modifiquemos a palavra, que nós nos enquadremos na realidade secular atual para ser amado. Mas se nós temos o amor de Deus, se nós amamos a Deus, nós não precisamos ser amados pelo mundo, não precisamos ser aceitos pelo mundo, não precisamos ser aplaudidos pelo mundo, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso poucos se salvam, porque poucos conseguem ter um coração indivisível. Vão ficar sempre criando desculpas e justificativas, autossabotagem para justificar as próprias tendências. Mas se nós quisermos ser santos e todos de Deus, temos que colocar em prática o que nós acabamos de cantar. Amar-te mais que a mim mesmo,
amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.